E foi publicada no Diário da União a medida provisória que autoriza a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. A medida tenta amenizar as consequências econômicas das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de 70% do arroz consumido no país. A compra do arroz deve ser feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A medida é excepcional, vale apenas para este ano. Pela medida provisória, a CONAB está autorizada a importar até 1 milhão de toneladas de arroz por meio de leilões públicos e a preço de mercado. Os pequenos varejistas das regiões metropolitanas terão prioridade na compra dos estoques. Não virá nesse primeiro momento arroz para o Rio Grande do Sul, nem para a região sul. Nós vamos levar para as capitais, aonde tem maior índice de pessoas na insegurança alimentar. Queremos abastecer especialmente os pequenos e micros varejistas, esses que se abastecem, que compram nos grandes atacarejos, para evitar justamente que inflacione o preço para os consumidores. Inicialmente, a intenção do governo é adquirir cerca de 200 mil toneladas de arroz de países vizinhos, que fazem parte do Mercosul. A importação de maiores quantidades vai depender da demanda. A CONAB afirma não existir risco de desabastecimento no Rio Grande do Sul, porque mais de 80% da colheita do grão já foi feita. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Alexandre Velho, que é presidente da FEDEARROZ, que representa as associações de arrozeiros regionais do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco, Alexandre. Eu queria começar justamente com esse ponto que a Tainá mencionou na reportagem, porque se correu uma boataria, um medo, vai acabar o arroz, comprem arroz, alguns supermercados até fazendo uma venda reduzida, ou seja, as pessoas só podiam comprar 1 ou 2 sacos. Há risco, momentaneamente, de algum desabastecimento do arroz? Ou, como a Tainá disse, a colheita já foi feita, é só chegar até as fábricas, as indústrias e depois, então, aos supermercados? Olá, Gustavo, bom dia. Eu queria, em nome do setor produtivo arrozeiro gaúcho, que a FEDEARROZ representa, trazer um esclarecimento à população brasileira. Nós não temos risco de desabastecimento em função de que o Rio Grande do Sul já colheu 84% da safra, com bons níveis de produtividade, e nós temos aí nos 16% que nos falta colher, mesmo colocando números aí bem significativos de quebra na produção, no saldo que falta colher, nós temos indicativos que nos levam aí a crer que nós teremos certamente mais de 7 milhões e 100, podendo chegar a 7 milhões e 200 mil toneladas no Rio Grande do Sul. Na verdade, o que ocorreu foi que este anúncio do governo, que eu considero de forma um pouco precipitada, nós não tínhamos necessidade neste momento de buscar arroz de fora. Este anúncio acabou, então, gerando uma certa apreensão na população e as coisas se espalham rápido, as pessoas procuram se garantir e correram aos supermercados. Aí sim, com esta corrida ao supermercado, eu consigo, então, realmente provocar um certo desabastecimento momentâneo. O que nós temos no Rio Grande do Sul é uma questão de logística, um problema de estradas, e além disso estamos nestes 2 últimos dias com um problema para a emissão de notas fiscais para o arroz poder chegar aos grandes centros. Arrumamos rotas alternativas, principalmente na fronteira oeste, que responde por 30% da produção gaúcha, então o arroz tem como chegar São Paulo, Rio, Minas Gerais, tem condição de viajar até os grandes centros consumidores. Então, eu quero afirmar novamente que nós não temos risco de desabastecimento com relação ao arroz brasileiro. Alexandre, pegando o gancho aí que você já mencionou da logística, já está então solucionado esse problema que, obviamente, é um dos inúmeros que a gente tem no Rio Grande do Sul por conta das estradas que estão comprometidas. Já há, então, forma dessa colheita ir, então, para outras regiões? Ou ainda pode haver algum tipo de atraso e vocês estão trabalhando com isso?
Nós estamos trabalhando para corrigir diversos caminhos aí importantes, principalmente no centro do estado do Rio Grande do Sul, que é a região, em função da proximidade aí de grandes rios, é a região mais afetada aí na questão de pontes e acessos. Mas, embora nesta região ainda não se conseguiu corrigir este problema, outras regiões, como eu citei, como a fronteira oeste, já têm condição, além de que o litoral gaúcho, a BR-101, a ligação com o centro do país também está normal. E um outro dado muito importante que nos garante, nos assegura, na verdade, ter segurança nesta afirmação que não teremos falta de arroz, é a balança comercial brasileira. Nós temos uma diminuição muito grande da exportação este ano, em função de que os preços internos do produto estão mais altos do que lá fora. Isso vai deixar mais de 500 mil toneladas que seriam destinadas para o porto, vão ficar no mercado interno, e estas 500 mil é um número bem superior ao número de quebra da safra gaúcha, estimado pela Conab anteriormente ao problema climático em 7,47 milhões de toneladas e agora o número atualizado 7,15 milhões de toneladas. Com isso, somados aí ao aumento da área brasileira plantada, inclusive projetando um aumento da produção nacional para este ano, em função do aumento da área, não só no Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul, onde não temos problemas com relação à colheita, este número de aumento de área fora do Rio Grande do Sul também nos traz, junto com a balança comercial, tranquilidade com relação ao abastecimento. O momento é muito delicado aqui no Sul. Realmente, muitos produtores perderam tudo, principalmente pequenos produtores da região central, mas com relação ao abastecimento, nós teremos arroz suficiente, porque quando eu somo a safra gaúcha, mesmo com a quebra, eu somo nos 3 milhões e 100 que nós teremos fora do Rio Grande do Sul, eu chego aí a 10 milhões, melhor dizendo, 10 milhões e 200, 10 milhões e 300, e isso é praticamente o consumo nacional do produto do ano. Alexandre, falando justamente desses produtores e das perdas que eles tiveram, vocês já conseguem vislumbrar a situação para as próximas colheitas, para as próximas plantações? Como é que estão as plantações? Dá para se ter uma ideia do que vai acontecer? A gente sabe que muitos produtores fazem rodízio de safras, ou seja, uma hora está o arroz, outra hora pode estar outra coisa. Enfim, é possível já vislumbrar o que vai ter quando a água baixar e como trabalhar com isso? Vai ser preciso conversar com o Ministério da Agricultura para uma ajuda a esses produtores? Dá para pensar nisso já olhando lá para frente ou ainda não é o momento? Vocês não conseguem criar um cronograma para entender o que o produtor vai precisar para recuperar essas plantações? Nós temos que ter uma certa prudência para estimar o tamanho aí do problema com relação principalmente às regiões produtoras, a questão do solo, né? Nós tivemos na região central correntezas muito fortes em cima das propriedades, muita pedra que veio do rio e tomou conta aí destas propriedades, e em função da questão logística, nós estamos com o problema de ter acesso a estes lugares para poder então ter uma ideia melhor e poder consequentemente tratar destes problemas com o governo. Apesar disto, já tivemos 2 reuniões esta semana com o ministro Fávaro. Ele, inclusive, está por chegar ao Rio Grande do Sul nesta próxima semana e ver pessoalmente estas questões. E aí sim nós vamos tratar, além da questão de crédito, porque nós temos uma situação muito grave com relação a poder, então, honrar os compromissos. Muitos produtores não vão ter esta condição, mas o governo já editou uma medida provisória que já foi votada aí no Conselho Monetário Nacional, prorrogando por 90 dias
os custeios e os investimentos. Neste período de 90 dias, nós vamos, às entidades, junto com o governo, estudar medidas para poder auxiliar esses produtores, porque, na verdade, o que nós temos que fazer é garantir a continuidade da cultura do arroz no Brasil. O consumidor brasileiro está acostumado com um produto de alta qualidade que é produzido aqui. E o Mercosul não tem condição de abastecer o mercado brasileiro, porque o Mercosul também tem problemas de quebra este ano, Paraguai, Argentina e Uruguai. E fora do Brasil, por exemplo, a Tailândia, que pode nos fornecer arroz, as variedades que se planta arroz lá, o tipo de arroz, não é o que o consumidor brasileiro está acostumado. Então, estas dificuldades é que nos trazem assim uma convicção de que nós temos que, na verdade, proteger este setor para que ele volte aí a recuperar a área que vinha caindo nos últimos 10 anos. Se nós tirarmos este ano, esta safra, que aumentou 7%, nós tínhamos anteriormente 10 anos de queda no tamanho da área plantada aqui no Rio Grande do Sul, exatamente por problemas aí variados, como a questão tributária, que tira a competitividade da indústria gaúcha, e alguns gargalos, então, que trouxeram falta de rentabilidade a este setor, que foi buscar alternativas como outras culturas, como a soja, e também um aumento da pecuária no sistema de produção. Nós temos que defender este setor, porque, na verdade, o Brasil consome 900 mil toneladas de arroz por mês e nós, mais do que ninguém, temos condição de sermos autossuficientes na cultura do arroz e, consequentemente, trazer uma segurança alimentar ao povo brasileiro. Tá certo, Alexandre. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, trazendo esclarecimentos sobre esse tema que gerou tanta apreensão na população, e deixo aqui toda a minha solidariedade também aos gaúchos e aos produtores de arroz aí no estado. Obrigado, Alexandre. Um abraço, um excelente dia a vocês, uma ótima cobertura.